Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, Shabbat Shalom. Um sábado de paz, um sábado de descanso. Laila Tov, a toda a comunidade hebraica, judaica, judeus Hassidim, judeus tradicionais, judeus messiânicos, cristãos de todos os ramos, católicos, protestantes e também evangélicos, e a você também livre pensador. Muito bem. Existe uma fala atribuída a Yeshua, onde ele nos inspira a fazer o quê? Ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Você prestou bem atenção? Obrigado, Miriam. Prestou bem atenção no que eu disse? Vamos ver essa fala de Yeshua, aonde ela está? Deixa eu procurar aqui para você rapidinho. Aqui, ó. Examinai, olha lá, as Escrituras. Deixa eu colocar aqui para você. Onde ela se encontra? Ela se encontra em João 5,39. Tá bom. Em João 5,39. Agora eu venho aqui e vou pegar para você no grego, tá bom? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. João 5,39. Como que está isso lá? Não é? Evangelho de João. Deixa eu subir aqui, ó. Vamos lá. Opa. Evangelho de João 5,39. Aqui. João. João, capítulo 5, né? Evangelho de João. E versículo 39. Vamos lá. O que está escrito lá? Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Olha só o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Está escrito assim. Então, Yeshua está dizendo assim, não é? Segundo os escritos do Evangelho de João. Está escrito assim. Foi escrito no ano 28 depois de Cristo. Então, 28 anos depois da história, da ressurreição, da ascensão de Yeshua, que é Jesus, nós temos este registro, não é? Dizendo assim no Evangelho de João. Ereunon, grapé, roti, rimeis, dokion, ekon, en autos. Zoe, aionios, kai, esi, ekenos, martirion, peri, emou. Ou seja, em grego, o Jesus, em grego, Jesus, Yeshua está dizendo, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. A pergunta aqui é, a quais Escrituras Yeshua, Jesus, estava se referindo? Quais Escrituras? Se ainda não havia pergaminhos, papiros, escrito por escribas, ou pelos seus seguidores, ou pelos seus alunos ou discípulos, Mateus, Marcos, Lucas, João, se ainda não havia
o evangelho, as boas novas. Era ele, então, que estava trazendo as boas novas ao mundo de sua época. Então não havia. Qual escritura Jesus, então, Yeshua estava se referindo, senão ao Antigo Testamento que você conhece e ao livro dos profetas, não é? Isaías, Ezequiel, Jeremias, profetas maiores, profetas menores e os livros históricos, a Torá. Eram estas as escrituras que Yeshua, como um judeu e também como um fariseu de sua época, estava falando para as pessoas estudarem. E é exatamente estas escrituras recomendada, aconselhada por Yeshua, Jesus, é que nós vamos estudar hoje. Ok? E nós vamos começar então a estudar, não é? Nessa mensagem de hoje, eu quero deixar bem claro que a minha intenção e a minha mensagem hoje, aqui do irmão Ben, é com todo o carinho e com todo o cuidado, que eu não quero agredir, desfazer, desconstruir a sua fé, ok? Mas eu quero sim levar você, eu quero sim provocar você a pensar mais além daquilo que foi colocado na sua mente como, talvez, não estou dizendo que é mentira, mas verdade absoluta, é só isso e pronto. Existe um registro do livro de Irmeniyahu, que é o livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, se eu não me engano, e verso 3, que ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, secretas que ainda não sabes. Isso é muito importante. É muito importante. E um outro texto que diz também, o meu povo sofre, o meu povo padece, o meu povo literalmente se ferra, porque falta-lhes o conhecimento. Todo mundo sabe que uma pessoa sem conhecimento, sem escola, uma pessoa analfabeta, ela sofre no mundo porque ela não sabe ler o número de um ônibus, ela não sabe ler o número de uma estação, ela não sabe ler produtos quando vai à compra, ela não sabe nada. Ela vive na dependência, ela não sabe ler o logradouro, o endereço de uma rua. Ela não sabe chegar aos lugares. Ela vai sempre depender de alguém para lhe orientar. Ah, deixa eu ver, você quer ir aqui? Ah, então pega esse ônibus. Esse, aquele. A pessoa vive de decoreba, de imagens, de fontes, não é? De letreiro de ônibus, mas ela não sabe ler. Então, uma pessoa analfabeta, ela sofre muito, ela é muito enganada, ela cai na mão de vilões, ela cai na mão de espertalhões, de malandros e de pessoas maldosas. Por isso é importante estudar, examinais as Escrituras, examinais o Antigo Testamento, examinais a Torá, ok? Então, a minha intenção hoje, a inspiração que eu tive é trazer essa questão tão nítida, tão evidente nas Escrituras, para que você passe a olhar com um olhar de estudante, não é? A espiritualidade ou o eterno, ele admira, ele fica feliz, ele ama aquele que estuda a sua palavra, não é? Não é a palavra do homem, não, é a palavra, ok? Então, com base nesse conselho de Jesus, Yeshua, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Ele disse, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, foi escrito no ano 28 depois de Cristo. Ele disse assim, e está em grego, Ereunaun, grapechoti, rimes,
doc oikon en autos, zoe aionos kai, eisi ekrenos ou ekenos, martirion pirri emo. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam, retificando que as escrituras não se trata do Novo Testamento que você tem hoje na sua mão, Marcos, Mateus, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas. Não tem nada a ver com essas escrituras que Jesus está pedindo para o povo estudar. É, infelizmente, para os gracistas, né? Para os gracistas, para os oportunistas, né? De alguns pedacinhos de Vaikra, de Bamidbar, Levítico, Números, Deuteronômio, onde alguns pedacinhos para esse povo convém muito. Repito, preconceito e discriminação contra homossexuais, o culto, a apologia ao racismo, como é que fala? A preponderância, a pregação, usar os textos, não é, sobre escravos, senhores, aí serve. E principalmente a questão de dízimos, ofertas e votos e sacrifícios, que está completamente invertido de forma errada, de forma manipulada, de forma convencional, de forma peculiária, de forma em grana, em dinheiro, para ficarem ricos como estão até hoje. Esses pontos, não é, da Torá, esses pontos dos escritos de Moisés, para eles interessam. Para eles é a palavra de Deus. Agora, outros pontos, eles vão aí descer a lenha, meter o pau, que não sei o quê, estamos na época da graça, a graça que nos basta, etc, etc, etc. Mas eu não vou entrar nesse quesito agora, ok? Nós vamos focar aqui. O sacrifício de Jesus. Muito bem, vamos começar lá? Deixa eu só ir para um outro texto aqui, que está no livro de... Deixa eu ver aqui. Vamos para o livro de João 3,16. Já está aqui no João mesmo? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, e versículo 16. Lembrando, o irmão Ben não está aqui essa noite, fazendo o papel do advogado, do emissário, do missionário e do pregador dos ateus, e nem de Satanás, de Lucifer, do demônio. Não estou aqui para desconstruir a sua fé, mas para fazer você pensar, ok? E não estou aqui afirmando nada, que realmente é isso, é aquilo outro. Estamos apenas nos alimentando, não é? Nos alimentando dessa porção, dessa paraxá, das escrituras, para o nosso conhecimento, para a nossa nutrição, para a nossa saúde, a nossa energia espiritual e religiosa, com o intuito de libertar você, talvez, de uma grande mentira, de uma grande manipulação, ok? Vamos lá então. Deus entregou o seu Filho unigênito para ou por causa da transgressão do homem. Como assim? Vamos analisar essa história dentro da história das Escrituras. Você acredita realmente que Deus, lá no céu, imagina, Deus um dia olhou e viu um mundo pecaminoso, homens rebeldes, ladrões, estupradores, assassinos, traficantes, racistas, homens de guerra, viu o mundo. E ele entendeu que apenas um sacrifício
poderia salvar o mundo da violência, da corrupção, da maldade, dos furtos, do roubo, da malandragem, da safadeza que existe na terra. Aí ele falou, então eu escolho, vai filho, vai lá porque você não tem pecado, vai lá, encarna, nasça de Miriam, em hebraico Maria, e de Yosef, que é José. Você vai ser gerado pelo Espírito Santo. Enfim, vai lá, pregue, leve o evangelho e morra. Apanhe, leve cusparada, fique nu, leve chicotada, seja preso, coroa de espinho, leve uma porrada de um caibro na cabeça, o espinho finca sobre o seu crânio, você carrega uma cruz, né? Todo ensanguentado, despedaçado, esmoído, fora outras coisas que eu não posso falar aqui, que é muito pesada, não é? O que os soldados romanos faziam com um preso condenado à crucificação. Chega a ser inapropriado. Bom, passe por tudo isso, porque assim você vai salvar o mundo e assim os homens serão salvos de seus pecados. A pergunta que eu quero fazer essa noite, você acredita realmente que Deus expressado, Deus falado, representado por Yeshua, como um pai de amor, realmente faria isso com o seu filho? É isso que eu quero que você pense. Segundo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por toda a humanidade resolveu alguma coisa? É uma pergunta. Fica calmo. Mudou a história do mundo? Jesus foi espancado, trucidado, rasgado ao meio, crucificado, achincalhado. Ele mudou o que esse sacrifício desde a sua morte e ressurreição? Parar para pensar. Use a sua mente. Qual foi o resultado disso tudo? Mudou o quê? Os homens deixaram de ser maus? Nero, Pilatos, Herodes, o imperador de Roma, a Igreja Católica, o Papa, as Cruzadas, a Santa Inquisição, perseguições, queimando pessoas, perseguindo judeus, perseguindo negros, perseguindo isso, torturando. Depois a Inquisição luterana fez a mesma desgraça, milhões de pessoas morrendo. Guerras entre reis, entre reinos, Portugal, Brasil, França, Estados Unidos, Japão, Coreia, China. Mudou o quê? Trouxe o quê de paz para o ser humano? Transformou o mundo no quê? As pessoas pararam de serem corruptas. As pessoas pararam de serem ruins. Os políticos, os presidentes, senadores, congressistas, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, todo mundo parou e Jesus, o Filho de Deus morreu por mim. Eu sinto. Mudou alguma coisa? As igrejas evangélicas no Brasil estão sensibilizadas, compungidas, mudadas pelo sacrifício que Deus fez com o seu Filho por cada um deles? Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Samuel Câmara, Samuel Ferreira, Manuel Ferreira e tantos outros califas das Assembleias de Deus, Belém e Madureira. José Wellington Bezerra,
Abílio Santana. Esses caras têm temor, têm respeito, têm sensibilidade. Eles mudaram. Ou eles usurpam, ou eles usam o nome de Yeshua para ganhar dinheiro, para mentir, para enganar, para engodar, para azedar, para avacalhar, para achincalhar, para lacrar, com tantas mentiras usando o nome de Yeshua e o nome de Deus e a Bíblia Sagrada, para ficarem bilionários com tantas mentiras e não estão nem aí com o povo. Qual é a mudança que teve o sacrifício de Jesus na melhoria de caráter, na melhoria moral, na evolução do ser humano? O mundo não parou de ser mal, milhões e milhões e milhões de pessoas continuaram morrendo, sendo assassinadas, o pobre sendo perseguido, o rico cada vez mais rico, uma distribuição de renda péssima, ordinária, favelas pelo Brasil inteiro, drogas, tráfico, violência, sistema governamental corrupto onde você vai. Mudou o quê? O sacrifício de Jesus? Ou é tudo historinha para inglês ver? E aqueles que se entregam a Jesus de bom coração, os crentes, os evangélicos ou os católicos, ainda assim são enganados 2, 3, 4 vezes mais, porque são obrigados a pagar impostos, tributos, em cima de tributos, horas sobre horas, em tributo do céu, é dízimo, é oferta, é voto, é sacrifício, é campanha, e só os padres nas grandes paróquias, não é? Só os papas, vivendo como príncipes e reis, os príncipes da igreja, os cardeais, todos com carros importados, o Banco do Vaticano, com bilhões de euros. E todos eles riquíssimos. E o povo sempre se lascando, se lascando, se lascando, esperando um livramento, uma misericórdia, um dia, a redenção, a parúzia, o arrebatamento da igreja. Orando, 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 século de oração para Deus mudar e não muda absolutamente nada. Ufa! Qual foi o êxito do sacrifício de Yeshua na cruz do Calvário para a humanidade? Vamos analisar isso, ok? É só para pensar, tá bom? Muito bem. Então nós temos aqui o texto em grego da epístola, que em grego é carta, de João, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer exatamente assim. Ela foi escrita em 27 depois de Cristo, ok? Ela vai dizer exatamente assim. Esse é um texto extremamente conhecido, propalado, difundido, não é? Na mente de todo o evangélico. Oh, que lindo, que maravilhoso, que máximo, que coisa, nossa, meu Deus, é isso mesmo. Muito bem, vamos ver se é isso mesmo ao decorrer das Escrituras. Lembra o que Yeshua disse? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos lá. Olha só o que está escrito aqui, né? No Evangelho, não é? De João, capítulo 3 e versículo 16. Está escrito exatamente assim. Olha só. Garteos agapon, cosmos roto, hoste de domi, rautou ruius, monogênesis, Rinapans exaltos pisteuron, me apolimi ala econ, zoe aionius. Olha isso. O que eu li para você aqui em grego? Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Que lindo isso, como soa poeticamente, espiritualmente, mas literalmente, no vamos ver mesmo, forma corpo presente, físico, na materialidade. Será que isso de fato aconteceu de verdade? Porque todo mundo tem esse versículo na ponta da língua. Não, Jesus veio ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Será? Vamos ver mesmo o que está escrito aqui? O Evangelho, em primeiro lugar, o Evangelho de João, ele foi uma cópia, o Evangelho de João, que você tenha na sua Bíblia aí, todo adulterado, todo bagunçado, todo modificado, não é? A revelia e a vontade dos exegetas ou aqueles que fazem a transliteração, os intérpretes do hebraico para o grego e do grego para o latim, e do latim para o português, passou por milhares de interpretações. Milhares de interpretações. Então vamos lá. O Evangelho de João foi uma cópia encontrada do segundo século, chamada P52. Pergunta para o seu pastor da sua igreja, se ele for formado em teologia, ele vai saber te responder. Por mais que os pastores evangélicos e protestantes defendam o Novo Testamento, eles sabem que o que nós temos não se trata de originais nem aqui, nem na China e nem no raio que o parta. Trata-se apenas de cópias das cópias das cópias das cópias das cópias adulteradas com acréscimos, com invencionices, com lendas, com mitologias, com tudo aquilo que colocaram, fizeram um combo. Pois bem, vamos lá. O Evangelho de João foi uma cópia encontrada do segundo século, chamada P52, apenas contendo 5 versículos, não é? O Códex, o livro, não é? Que é a combinação de vários manuscritos, né? O Códex Sinaítico. É isso que as pessoas precisam aprender, não é? E o Código Sinaítico e o Código Vaticanos foram datados após o Concílio de Nicéia. A pergunta é, como pode um pergaminho, não é, cheio de falhas, não é, vão denominar ele a João, porque nem João, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas e nem João são os verdadeiros autores que assinam esses evangelhos sinópticos do Novo Testamento. O que acontece? Vamos supor, eu vou dar um exemplo para você entender. Aí onde você mora, no bairro, deve existir aí um pastor muito amado, muito querido, tá aí desde 1900 bolinha, ok? Ou o pastor que fundou aí a denominação que você congrega. Então, esse pastor, ele escreve várias coisas a respeito do evangelho. É um exemplo, não é? Vamos supor. Então, o que acontece? Esse pastor, ele prega, ele fala muito bem do evangelho, né? Aí um dia esse pastor morre. O que acontece? Puxa, vamos fazer uma memória, uma biografia do pastor Pedro. E aí começam a escrever tudo que o pastor Pedro falava. O outro começa a escrever tudo que o pastor João, o pastor Marcos, o pastor Mateus, porque eles já haviam morrido. Os evangelhos, as que você tem de evangelho hoje, veio a 27. Por exemplo, o evangelho de Lucas. Ó aqui, ó, o evangelho de Lucas. Você tem uma ideia, ó. 27 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Yeshua, de Jesus. 27 anos depois. Muito bem. Quem escreveu então? Foram os membros, a congregação, os seguidores de João e os seguidores de Lucas, os seguidores de Marcos, os seguidores de Mateus. Tanto é que Mateus, na verdade, ele é a repetição de Marcos, com algumas diferenças. Tem várias diferenças entre eles, mas isso não vem ao caso agora. Só para você entender, ok? Então vamos lá. Como pode, não é, o suposto Evangelho de João, apenas com 5 versículos,
ter vários capítulos e páginas? Me explica. Explica para mim, como pode? Não pode. Só pode o quê? Teria que estar valendo os 5 versículos só, encontrados do Códice. Tá? O Códice Sinaítico P52. Apenas 5 versículos só. Foi o que foi encontrado. Uma cópia da cópia da cópia da outra cópia. Mas como pode o Evangelho de João, então, ter capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 15? Como que pode? Pode, porque no Concílio de Nicéia, pessoal, no Concílio de Nicéia, não é? Ali esses bispos se reuniram para dar continuidade à interpretação alheia, o que eles pensavam, o que eles achavam. Bom, vamos continuar então, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, assado. Portanto, quando você lê em grego João 3,16, não é? Garteos agapon cosmos roto hosted dome rauto ruios monogenes renapaz exautos pisteuon me apolimi ala e consue aionios. Quando você lê porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, esse versículo 3, capítulo 3:16, ele é real? Ele é autêntico? Ele é verdadeiro? Ou ele é apenas um conceito construído pela Vulgata Latina, ou pela Septuaginta, ou pelos teólogos gregos, pelos teólogos da época que precisavam fechar o cânon, ou seja, concluir a Bíblia, precisavam fechar o cânon, não é? Inspirados por Deus, precisavam fechar esse cânon, porque a vontade, a pressa, era muito do imperador romano Constantino. Precisava fechar, precisava criar um Deus semelhante ao Deus Mitra, ao Deus da antiguidade, que Roma já servia. Um Deus Mitra, um Deus que tinha crista, que representava a luz. Aí vem um outro cara, um historiador da época, e que diz, olha, coloque Jesus, porque nos escritos tem lá, está escrito, ele diz, eu sou a luz do mundo. Boa, vamos colocar ele. Isso que eu estou falando para você hoje aqui não é para desconstruir a sua fé, é para você parar e pensar. Tá bom? Vamos lá. É para estudar. Foi ele mesmo que disse, não foi? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas o que? A vida eterna. São elas que de mim testificam. E as escrituras que ele se referia na sua época não era o seu evangelho que ele estava trazendo, nem posterior que os seus discípulos escreveram, ou que as pessoas escreveram, e nem as cartas paulinas. A escritura que ele se referia era o Antigo Testamento, o livro dos profetas, os livros dos reis, as histórias e a Torá. Quer você goste, aceite ou não. Quer você critique ou não. Era a Torá. Ponto final. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Sabendo disso, o que temos hoje como o livro de João, que o único que vem afirmar que Deus deu o seu Filho unigênito para ser oferecido como sacrifício pela transgressão do mundo, pensemos um pouco mais sobre esse texto. Ele foi real, ou criado, ou montado pelo sistema romano no Concílio de Nicéia, porque a construção do livro de João, a partir de 5 versículos apenas encontrados, da cópia das cópias das cópias, começou aqui, no Concílio de Nicéia, de homens que não tinham nada a ver com Deus, com espiritualidade, com o judaísmo, com Palestina, com Yeshua, com nada. Mas precisavam dali criar suas ideias mirabolantes, dar sequência, como se fossem escritores de uma novela.
Pegamos esse e daqui nós vamos continuar dando sequência para lá e começar a criar. Vamos lá? Porque quando voltamos para o texto, agora eu vou ler um texto que vai deixar você com a pulga atrás da orelha. Por isso que eu estou falando, estudar as Escrituras. A mensagem de hoje, essa live, não visa diminuir a imagem de Yeshua como Salvador, diminuir a imagem de Yeshua como uma deidade, como filho de Deus. Não é isso. É por isso que eu quero tratar com muito carinho. Mas fazer você pensar um pouco. Essa história de que Deus amou o mundo, se apenas 5 versículos, e nesses 5 versículos nos originais não existiam, porque o Evangelho de João não é original. O Novo Testamento não se trata de livros originais, como você pensa, mas de cópia das cópias, das cópias, das cópias que passou pelas mãos dos homens interesseiros do Concílio de Nicéia por Constantino. Só o Evangelho de Pedro, por exemplo, o Evangelho de Pedro, a carta de Pedro que você tem na sua Bíblia, passou por mais de 5.000 cópias e interpretações. Você confia nisso? Vamos lá. Agora vamos para um texto que vai despertar a sua atenção. Vamos para o livro de Miqueias, ok? Miqueias, Miqueias capítulo 6, versículo 7. Olha que interessante, não é? Miqueias capítulo 3, versículo 7. Olha o que está escrito lá. Deixa eu abrir aqui para você aqui, ó. Opa, vamos lá. Miqueias 3, 7. Não é Bíblia que o povo gosta, não é? Então vamos falar sobre Bíblia com todo carinho, com todo cuidado. Miqueias 3, 7. Deixa eu ver aqui. Ó, peraí. Opa, eu vou pegar aqui. Miqueias capítulo 3, versículo 7. Deixa eu descer agora. Opa, vamos lá, Miqueias, profetas menores. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Você que gosta de Bíblia, é legal, é interessante, mas quando você começa a aprender, aí os que sabem que estão mentindo começam a te olhar com um olhar mais torto, não é? Aí eles começam a inventar um monte de coisa. A letra mata, o espírito vivifica, cuidado. Essas bobageiras todas que a gente escuta falando por aí. Vamos lá, Miqueias capítulo 6. Olha só. Miqueias capítulo 6 e versículo 7. Presta atenção nisso aqui. Não é? Que coisa interessante. Olha só Deus dando uma repreensão aqui ao povo de Israel. Mas olha só o que Deus fala assim. Presta bem atenção. O Senhor fala assim, em Miqueias 6, 7. É por isso que eu levo você a pensar. Deus, como um pai, entregaria o seu filho para ser trucidado, para ser rasgado, chicoteado, morto, crucificado por pessoas tão cruéis, por pessoas tão ingratas, por pessoas que continuam vilipendiando, envergonhando, achincalhando, zombando, usando o nome dele em vão, usando o nome dele para promover incitação ao ódio contra homossexuais, incitação ao ódio contra partidos políticos, colocando o revólver em marcha para Jesus, usando o seu nome como arrimo de político ou de política num país? Você acha? Tem certeza disso? Presta atenção. Eu acho que Deus não faria isso. Ok? Muito bem. O livro de Miqueias 6, 7 vai contradizer o conceito, o suposto conceito de João ou o conceito doutrinário criado e inventado pelos homens no Concílio de Nicéia. Que Deus, Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor a uma cambada de sem vergonha, de vagabundo, de ladrões, de corruptos que usam a sua palavra para ficarem ricos. Será que Deus faria isso mesmo? Tem certeza? Vamos lá. Aqui,
O livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 7, está escrito assim em hebraico. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Airetzecher Yehaver Bealefel Eilin Berivevot Nachalei Shamen Chaitel Bekori Pismei Peri Viteni Hatat Nafeshi. Ou seja, agradar-se-á, presta atenção, é uma profecia, é uma palavra dada pelo Eterno ao profeta Miqueias, ao povo. Olha só, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Olha a comparação que ele está fazendo, ele como pai. Vai vendo. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Ó, deixa eu descer mais um pouquinho. Opa, versículo 8. Versículo 8, ele vai dizer assim, ó. Rigid lekar abdan machatov, umar yeraver, doresh mimekha, ki yasot mishepat, ve'ahavat, chesed, ve'hatzenea, lekhet, em olereikrav. Ou seja, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Que é o que o Senhor pede de ti. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti. Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, ou seja, beneficência ao próximo, e andes humildemente com o teu Deus. Então, qual é o maior sacrifício que a entidade, o Criador, o Eterno, Yehovah, Jeová, Adonai, Hashem, sempre pediu para a humanidade? Ele nunca pediu gordura, carne de cordeiro, ele nunca pediu carne de bode, nunca pediu holocausto, sacrifício de bicho. Nunca. Ele nunca pediu essas coisas. Muito menos sacrifício de filho para pagar pecado e erro de pai. Se ele mesmo diz, aqui, em Miqueias 6, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? É uma pergunta. É Deus falando através do profeta Miqueias ao povo. De 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão? Deus está falando, eu daria o meu primogênito pela minha transgressão, por um erro meu? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Se Deus está colocando isso em xeque, você está dizendo, eu jamais daria um filho meu, eu jamais ofereceria um filho meu por um erro meu, pelo pecado meu que eu cometi. Se Deus não entregaria o seu filho para pagar, para purificar os seus erros, os seus pecados, os seus crimes, quanto mais entregar o seu filho, Deus, para pagar pelos pecados meus, seus e de bilhões de pessoas no mundo inteiro, transgressoras, ingratas, incrédulas, hipócritas, falsas, que não estavam nem aí, nem com o pai, e nem com o filho, e nem com o sacrifício de Jesus, que se lasque, que se dane, o problema dele se matou porque quis. Porque Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Você está entendendo?
E aí, como é que fica agora? Deu um nó na sua cabeça? Mudou o ciclo da história cristã, protestante, evangélica? Miqueias 6:7 está dizendo, Deus está dizendo, eu não me agrado de milhares de carneiros, sacrifícios, de holocaustos, eu não me agrado dos 10.000 ribeiros de azeite, eu jamais daria o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Jamais eu faria isso. Sabe por quê? Porque Deus não é insano, Deus não é psicopata, Deus não é louco, Deus não é retardado, com todo respeito, Deus não é essa coisa meio que psicopática, sádica, sabe? Deus não é isso. Isso é o pensamento horroroso humano que quer atrelar Deus a fazer sacrifícios rituais macabros de matar bichos e matar seres humanos. Aí o que Deus quer? O que Deus pede então? O que ele diz? Olha só, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, beneficência ao próximo, e andes humildemente com o teu Deus. Por isso que lá no Novo Testamento, vamos lá, não é? Verdade ou não, lenda ou não, inventado ou não, mas está registrado lá. O jovem rico chega, mestre, o que eu devo fazer para ele dar o reino dos céus? O que Yeshua vai falar para ele? Conhece os mandamentos? Ah, esse eu conheço. Amarás o próximo como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, para lá, fazer o bem, o amor, a caridade. E então Jesus disse, então vai, faça tudo isso. Acabou. Praticar a bondade, praticar o que é reto, o que é justo, ser coerente, ter a equidade, sabe? Faça a caridade, faça o bem. É isso, por isso que Yeshua fala, examinais as escrituras, examinais o que está lá. Não é o que vai vir após o que eu estou falando agora, examinais o que está lá. É só praticar o amor ao próximo. É só praticar o amor ao próximo. É só ser correto, só ser verdadeiro, ser fiel, ser honesto. Só praticar, andar pelo caminho certo, pelo caminho da verdade. Quem diz que você precisa se batizar? Quem diz que você precisa tomar a Santa Ceia? Quem diz que você precisa frequentar o culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Quem diz que você precisa ficar andando com roupa de obreiro, com roupa de pastor, consagrações? Quem diz que você precisa disso tudo? Quem diz que você precisa ter medo do inferno, um inferno que não existe? Quem disse que você tem que ficar dando dízimo, oferta, voto, sacrifício, donativo, propósito, sacrifício? Quem disse? Presta atenção em tudo que foi montado em cima dos discípulos, em cima de Jesus e virou comércio. É por isso que você vive essa vida hoje isolada da sociedade, da sua família, dos seus colegas. Vive uma vida de zumbi como se fosse um ET alienado. Só para você só presta a igreja, a igreja, a igreja, a religião. Você só vive na igreja, na igreja. Esquece da filha, esquece do filho, esquece do marido, esquece da mãe, esquece do pai, esquece da vida, esquece de cursos, trabalho, de faculdade, a igreja, a igreja. Você entende isso? Olha a virada que fizeram no Concílio de Nicéia, a sacada do sistema psicológico, teológico, para mexer com a tua cabeça, sendo que tudo é simples. Olha, segue o caminho da verdade, da retidão, pratica o que é bom, pratica o que é correto e acabou. Acabou, é só isso. Mas vamos dar continuidade aqui. É o que eu li, né? O versículo 8 vai dizer assim, Regid lekar Adam Machatov, Umar Yerever Doresh, Minekha, Kin Ia Azot, Mishepat, Ve'aravat Chesed, Ve'ratzenea, Lekhet, En Elohe Ikra. E te declarou, ó homem, o que é bom. O que é bom?
O que é bom? Bom é sacrificar animais? Não. Bom é alimentar sacerdote, sumo sacerdote, escriba, pastor, missionário, bispo, papa, presbítero, vagabundo? Não. Bom é dar dinheiro para o Edir Macedo? Não, nunca. Bom é dar dinheiro para o Valdemiro? Não, nunca. Bom é dar dinheiro para Malafaia? Não, nunca. Bom é dar dinheiro para o Estevão Hernandes, para o Sônia Hernandes? Não, nunca. Bom é dar dinheiro para o Raimundo Romildo Soares, o R.R. Soares? Não, nunca. Bom é dar dinheiro para o Jair de Alencar? Não. Bom é dar dinheiro para o João Henrique Palharim e a sua família? Não, nunca. Bom é dar dinheiro para padre? Não, nunca. Bom é dar dinheiro para quem precisa, para o órfão, para o necessitado, para o pobre, para o miserável, para o que está passando fome, etc, etc, etc. Praticar o amor, a caridade, a bondade. Isso é bom. Bom é, ó homem, o que é bom? E quero que o Senhor, é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade. Bom não é ficar só de joelho orando para que Deus mude o Brasil. Bom seria se os religiosos do Brasil se levantassem contra os políticos corruptos dessa nação e não puxar o saco de um genocida e meter o pau no outro. Se o outro erra, é ladrão, foi isso, esse também é e não vale absolutamente nada. Não é se atrelar, é fazer panelinha, não é se envolver, se corromper com partidos políticos e com políticos vagabundos ordinários desse país que estão debaixo de um sistema que está acima deles, de uma ordem mundial. Bom é as pessoas lutarem contra a injustiça, contra a corrupção, tirar do poder quem está estragando o país, sabe? Tirar do altar quem está estragando a comunidade, a igreja. Bater a porta, virar as costas. Está na hora do povo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo se levantar e virar as costas, cair fora, entrar com um processo de indenização e requerer o seu dinheiro, a sua grana que enfiou nas cuecas do Malafaia e da sua família. Da mesma coisa da Universal, da Mundial, do RR, da Renascer, de toda essa cambada de mentirosos que usam o nome de Hashem, ou o nome do Eterno, ou a Torá, os livros proféticos, os livros do Novo Testamento, ou reais ou não, o nome de Yeshua, usam para os seus deleites, para a sua riqueza e não estão nem aí, porque o Brasil não muda. Ainda é um país de favela, ainda é um país cujo o índice de desenvolvimento humano, o IDH, é o pior, um dos piores possíveis. Ainda existem pessoas morrendo, ainda existem pessoas na miséria, a saúde é uma desgraça, a educação é uma porcaria, a segurança pública é uma desgraça, tudo é ruim, porque existe o corrupto do homem, disfarçado de homem de Deus, disfarçado de político, disfarçado de autoridade nesse país. Então não adianta ficar dando envelopinho, porque Deus não quer o seu dinheiro, não adianta ficar outros matando bicho, não adianta ficar fazendo um sacrifício no altar, que não é isso que Deus quer, não adianta nada disso. Adianta caráter, justiça, equidade e verdade, pé no chão e lutar por um Brasil melhor. Mas vamos continuar aqui no que diz, não é? Então eu pergunto para você essa noite: que Deus Pai é esse que João diz que entregou o seu filho pelos pecados dos outros? Se aqui no texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 7, como foi explanado aqui, ele nega isso veementemente, com toda a contundência, e o próprio Yeshua, Jesus, atesta que Deus, como um pai, jamais negaria coisas boas ao seu filho. Vamos ver isso aqui, que está escrito em Mateus, capítulo 7 e versículo 9, foi escrito 27 anos depois de Cristo. Olha só o que está escrito lá. Mateus, capítulo 7, versículo 9, em grego, tá? Etis
ek remon esti anthropos hosian huios aiteon artos, autos me epididome litus, ou seja, o qual dentre vós, está dizendo Yeshua, o qual dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Olha o que Yeshua, esse sábio, esse rabino ou esse fariseu de sua época, está jogando na cara dos outros fariseus corrompidos, ruins como esses pastores de hoje. Olha o que Yeshua, Jesus, está dizendo para eles. O qual dentre vós que o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Versículo 10. Caiean naiteon, ictus, autos, me epididome, ops, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Olha só. Versículo 10, continua. Mateus capítulo 7. Olha o versículo 10 agora. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Our en imeison poneiros eidon de dome, agatos domarimon, tecnon pusas manorimon pater, joen oranos de dome, agatos autos aiteon. Olha só. Jesus continua confrontando eles. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, se Deus é tão bom assim, na narrativa, no testemunho, na voz do Filho, Yeshua, Jesus, se Deus é tão bom assim, Ele sabe dar coisas boas até para os maus, como que esse Deus vai pegar o seu... Ele é tão bom, como que Ele pode pegar o seu próprio Filho e mandar se lascar, mandar ser linchado, chicoteado, levar paulada na cabeça, colocar uma cruz, zombado, ficar nu, pelado, ser chicoteado, rasgado, carregar uma cruz, ser crucificado para salvar um bando de gente que não está nem aí com nada? Não tem lógica isso. Não tem amor de pai para filho nisso. Não existe. É o conto da carochinha que fizeram no Conselho de Nicéia, em cima de 5 versículos de uma cópia P52 de um pergaminho denominado cognonimado a João. E você aí acreditando nisso. Vamos lá. Então temos aqui um Deus Pai que é bondoso e não um psicopata, que por amor a bilhões de transgressores, pecadores, iníquos, perversos e que não estão nem aí com ele e seus conselhos, ingratos, mata o seu filho unigênito, oferecendo-o em sacrifício às piores e hediondas agressões, chicotadas, crucificação por pessoas ingratas. Vai vendo. Agora vamos dar um pulinho lá no Antigo Testamento e ver, vamos dar um pulinho no Antigo Testamento e ver, ok? E ver o seguinte, por mais bizarro que pareça, ele pede, esse Deus, talvez, vamos lá, eu já tenho uma live minha que eu digo que não é Deus que está falando ali para Abraão sacrificar o seu filho, fazer esse teste absurdo, meio psicopata, de oferecer o seu filho Isaac, porque isso era um costume de Deus pagão, de Deus mentiroso, Baal-zebub, Dagon, Moloque, enfim. Como é que Deus vai imitar o costume, o pedido ritualístico, sacrificial, perverso, hediondo, de sacrificar, o pai sacrificar um filho para ele?
Isso não tem cabimento, não condiz com a realidade, não tem sincronia nenhuma. Por isso que eu digo, não foi Deus quem pediu isso para Abraão. E se isso aconteceu, isso não aconteceu, isso é uma lenda. Presta atenção, tudo que você lê na sua Bíblia tem coisas que são lendas e não são fatos reais. São lendas que foram criadas em cima de um personagem, ok? Então presta bem atenção nisso. Já expliquei lá na outra live que está no meu canal sobre essa questão de Abraão. Ele veio de Ur, dos caldeus, ele veio de um lugar onde os homens e o povo naquele tempo, tanto os hebreus, faziam sacrifícios dos seus filhos. Sabe essa história que quando você vai na igreja? Ah, aqui na Universal é o seguinte, você vai pegar o seu envelope, você vai fazer o sacrifício, porque tem que ser sacrificado, tem que doer, tem que sangrar, tem que ser um sacrifício que mexa com você, tipo a sua casa, o seu carro, igual Abraão. Abraão fez o sacrifício do seu filho, ele não fez, porque ele foi impedido. A sua crença, a sua doença mental, sua sanidade mental, religiosa da época, estava levando-o para isso, para que ele tentasse matar o seu filho, sacrificar, assassinar o seu filho. Veio então a intervenção divina, porque Deus nunca pediu sacrifícios de filho para ninguém. Deus nunca pediu que pai ou mãe matasse filho para ninguém. Eu vou te provar aqui. Entende? Cuidado com esses sacrifícios que esses caras, esses ladrões, vagabundos, mentirosos, safados, pedem para você fazer na igreja em nome de Abraão ou em nome de Bíblia. Eles não prestam, eles não têm compromisso com o Eterno e muito menos com o Espírito ou com o Yeshua. Ok? Então causa-me estranheza. Mas vamos ver. Eu estou explicando para você isso porque eu estou falando. Por mais bizarro que pareça, né? Talvez Deus, pede para Abraão sacrificar o seu filho, seu único filho Isaque, mas não deixa Abraão concluir o sacrifício, ok? Isso não aconteceu. Fixa nisso na sua cabeça. Agora, vamos ver então toda a narrativa literária da Torá, da história da Bíblia, não é? Até lá o Novo Testamento. Vamos ver. Esses textos, eles contradizem, eles são uma antítese do texto do Evangelho, do suposto Evangelho de João, como eu já expliquei, 5 versículos apenas encontrados num pergaminho. O Concílio de Nicéia vai e faz 14 ou 15 capítulos com um monte de versículo criado da cabeça deles. Até mesmo o João 3,16. Como eu li aqui em grego para você, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto não é real. Esse texto não foi escrito por João, o evangelista, e nem escrito pelos seus seguidores. Esse texto foi forjado pelo Concílio de Nicéia, justamente para esse propósito, para você ficar preso nessa ideia e sempre, quando fizerem campanha atreladas a sacrifício, você dá o que você nem tem. Sua casa, seu anel, seu carro, seu salário, sua pensão, sua herança, seu terreno. É para isso. Eles não são idiotas, eles são inteligentíssimos e tudo foi sincronizado no sistema religioso. Ok? Por que esse texto não pode ser real? E por que Deus não deu o seu filho para morrer na cruz por ninguém? Ele já disse lá em Miqueias 6, né, que o que ele quer é honestidade, verdade, bondade, uma vida justa e caridade. Amar o próximo como a si mesmo. Está lá. E no Miqueias 6,7 ele diz: eu não quero sacrifício de bodes, não quero gordura de animais, não quero animal morto, eu não quero azeite derramado, eu não quero nada disso. Eu jamais daria o meu filho, Deus falando para o povo de Israel, Miqueias 6, jamais daria o meu filho para pagar pelos meus pecados em sacrifício, jamais daria o fruto do meu ventre, o meu primogênito, para morrer por mim, pelos meus erros, pelos meus pecados. Se ele não daria o filho dele, para morrer por ele mesmo, pelos pecados dele,
Você acha que Deus daria o seu filho para morrer, passar por aquilo que Jesus passou? Por você, por mim e por bilhões de pessoas, desde o tempo de Jesus até agora, por essa raça de pessoas, seres humanos ruins, perversos, guerra, bomba, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Estados Unidos, morte, França, Europa, muçulmanos, né, talibãs, jihadistas, tráfico no Rio de Janeiro, tráfico em São Paulo, Comando Vermelho, PCC, corrupção, polícia, não estão nem aí com o sacrifício de Jesus. Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus é otário de fazer um sacrifício de um filho dele para um povo tão rebelde, de coração duro dessa maneira? Para e pensa. Vamos lá. Agora vamos começar da Torá, capítulo, o livro de Vaikra, que é Levítico 18, 21. Aqui, vamos lá. Presta bem atenção no que Moisés está escrevendo, segundo Moshe, foi dado por Deus, ok? Se foi dado por Deus ou não foi dado por Deus, é interessante esse texto. Olha só, Levítico 18, 21, que é Vaikra 18, 21, está escrito assim em hebraico. O mizareakha lotiten lehavir lamolek velo teralel et shen elo kaikha ani yever. Ou seja, olha o que Deus está falando para Moisés. Olha o que o Eterno, Hashem, está falando para Moisés. Pensa bem. Olha o que ele está falando para Moisés aqui, ó. A ordem que ele está dando. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo. Da tua semente o quê? Da tua geração. Sabe? O teu filho ou a tua filha. Da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo. Perante Moloque, que é um deus lá dos cananeus, lá um deus que recebia as pessoas, os cananeus e outros povos, e até os hebreus, por isso que agora Deus está falando aqui para Moisés, até os hebreus faziam isso. Nos montes, não é? Lá no alto havia esses lugares e havia a imagem dessa estátua de 3 metros de altura, cabeça de touro com chifre, igual ao Minotauro, corpo de homem, um pênis ereto, não é? E as pernas de homem com os pés de bode. E um latão gigantesco, uma panela gigantesca, ardendo em brasa candescente vermelha, e pegavam-se as crianças vivas, os pais, e empurravam, jogavam lá para queimarem viva ao deus Moloque. Então, olha só, como essa história de Deus oferecer seu filho em sacrifício por amor à humanidade é uma ideia remota, mas é uma ideia viva nos primórdios das culturas cananeias e dos povos que acreditavam nesse absurdo de oferecer o seu melhor. Porque oferecendo um filho, o primeiro filho, a primícia, a esses deuses, a essas entidades, eles acreditariam que viriam chuva, a agricultura ficaria boa, deu melhor, a ideia, ficaria tudo bem, prosperidade, saúde, riqueza e proteção. E o povo, os hebreus também faziam isso. Por isso que em Levítico 18, 21, vem falando, Moisés vem colocando isso, né? Dizendo que Deus está dizendo, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então quer dizer que quando se pega um filho e se mata em ritual, tenta matar esse filho, oferecer esse filho em ritual para perdão de pecados e para uma melhora de vida em todos os sentidos, trata-se de uma profanação do nome de Deus. Eu sou o Senhor. Você acha que Deus profanaria Ele mesmo, o nome dele mesmo? Você acha? Mandando Yeshua, Jesus, seu filho, passar pela desgraceira que ele passou,
na mão dos judeus, dos fariseus, dos sumos sacerdotes do templo, entregue ao povo romano, sendo sacrificado, crucificado daquele jeito? Tem alguma coisa que não está batendo. Você está entendendo? Nessa história toda? Vamos lá então. Um outro texto da Torá, que é o livro de Deuteronômio, que você conhece, não é? O Deuteronômio vai dizer assim, capítulo 12, versículo 31. Em hebraico vai dizer assim: Lo taser ken la yarver Eloi Eloh eikra ki kal toavat yarver Hashem asher saneasu lelohenen kigan et benehen vet benoteichen Israel vaesh lelohen chen. Olha só isso. Você viu? O que está escrito lá? Assim em Deuteronômio: não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Também, repete em Deuteronômio 18:10, Lo yamatse vekha mavir beno uvto, baesh kozen, kezamin meonen umenaresh, umekrachef. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. E não para por aí não, presta atenção. Irmeniahu, que é o livro de Jeremias, não é? Capítulo 19, versículo 5, diz que Deus nunca ordenou, falou, nem subiu ao seu coração sacrificar filhos e crianças. Então, da onde vem essa ideia de que Deus, se é o tempo todo histórico do povo hebreu, israelita e judeu, todo esse tempo, através de Vaikra, Devarim, Bamidbar, da Torá, Levítico, Números, Deuteronômios, Shemot, Êxodo, Deus vem dizendo para Moisés: não matem seus filhos em meu nome para mim, porque eu não quero que profanem o meu nome. Não matem seus filhos a Deus nenhum. Deus não concorda, Deus é saúde, Deus é vida, Deus é pai, Deus é família, Deus é amor. Você está entendendo isso? Presta atenção. Olha só, o livro de Jeremias 19:5. Presta atenção nisso. Os pastores ficam bravos comigo quando eu leio essa mensagem, porque esse texto aqui, Jeremias 19:5, ele quebra, ele desconstrói, ele destrói a ideia fantasmagórica, mitológica, lendária, para amedrontar você da existência do diabo, dos demônios, do inferno, cheio de fogo, consumindo, aquela coisa toda, que nunca existiu, só na cabeça dos pais da igreja, né? Só na cabeça da igreja católica, que criou isso para botar medo no povo na Idade Média, na igreja do 3º ou 4º século, tomando terreno, tomando dinheiro, bula papal, aquela palhaçada toda, para ficarem ricos e bilionários como são hoje, assim como protestantes e evangélicos sustentam toda essa mentira para não ir para esse lugar. Esse lugar não existe. Inferno em hebraico é Sheol. Sheol quer dizer sepultura, cemitério. Eu vou para o inferno, você vai para o inferno. Quando você sair desse corpo, o seu corpo se decompor abaixo de 5 palmos no cemitério. Isso é inferno. Inferno vem de inferior, lugar. É lá, acabou. Não tem higiena, não tem tártaro. Tudo bobagem do grego que inventaram e colocaram para você ficar com medo. Para você não sair da igreja, para você não parar de dar dízimo, para você não parar de dar o que você tem para sustentar esses devoradores, demônios e diabos reais que são pastores e padres do sistema religioso. Bom, vamos lá.
Ah, muito bem, Jeremias 19:5. Olha o que Deus está falando para o profeta Jeremias. É isso aqui que Yeshua se disse realmente. Ele disse com propriedade, dizendo: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Quais escrituras, repito eu, pela quarta e terceira vez nessa live? O Antigo Testamento, a Torá e os livros dos profetas. No Novo Testamento não existia ainda nenhum livro escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, ou Atos, por Paulo, etc. Era a Torá que Yeshua estava se referindo, a tal lei. Era essa. E olha só, Jeremias 19:5 está dizendo assim, em hebraico: Uvenu et pamot Kabaal lisrof et benei. Chen baesh yolot labal asher lotzivti velo di barret velo alet tach al libi. Olha só o que está dizendo aqui. Presta atenção. Jeremias 19:5. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal. Olha, presta atenção, o que nunca, Deus está falando para o profeta, falar para o povo de Israel, o profeta Jeremias, 19:5. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Como que você vem com essa história, essa conversa fiada agora, pastor? Hein, padre? Tem que orar pelas almas do purgatório, do inferno, tirá-las de lá. Tem que pagar isso, pagar aquilo. Se não pagar o dízimo, como disse o R.R. Soares aí no vídeo, se você não pagar o dízimo, você é ladrão, vai para o inferno. Mentiroso! O senhor é um mentiroso. O senhor é um ordinário que não devia estar falando em nome de Jesus. O senhor é um picareta, um pilantra. O senhor, o seu cunhado Edir Macedo e todos os pastores desse Brasil são pilantras quando falam que o inferno existe, que as pessoas vão para lá, se não tomar ceia, se parar de ir na igreja, se parar de dar dinheiro. São pilantras. Porque Deus nunca pensou, imaginou, sabe, projetou, arquitetou, criou um lugar horrendo desse para o ser humano, depois que morre, queimar eternamente. É muito sadismo, é muita psicopatia, é muita charopada, é muita mente doente. Para pensar, gente, pelo amor de Deus. Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus preparou isso para você? Tudo bobagem para você ficar presa lá, né? Naquela bolha religiosa. Vamos lá. Então Deus, já estou acabando, tá? Então Deus, o Pai, jamais entregou o seu unigênito, se é assim que se crê na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que também é outra armação da Igreja Católica, dos teólogos, né, que criaram a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu não vou questionar isso agora. Mas vamos lá. Então, Deus, o Pai, jamais entregou o seu unigênito Filho, Jesus, ao sacrifício. Se Deus condena desde Levítico, né? Deus condena, não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho. Se Deus condena em Levítico, em Deuteronômio, se Deus condena em Jeremias sacrificar filhos em nome de Deus ou a qualquer outro Deus, então Jesus, Deus jamais teria entregado o seu único filho, Jesus, em sacrifício a estranhos, ingratos, para salvar e perdoar pecados de estranhos e de ingratos, porque todo o texto, dentro desse contexto de pai oferecer filho em sacrifício para pagar por pecados dos outros, é condenado por ele mesmo, por Deus. E agora veja o que ele mesmo, Deus, nos ensina em Ezequiel. Examinar as escrituras, gente, é lindo, é maravilhoso. Vamos examinar
as escrituras, perdão, no capítulo 18 do livro de Ezequiel, que o filho não deve pagar pelos erros do pai. O que dirá então pelos erros de outras pessoas estranhas, fora da família? Olha essa lição que Deus dá de a responsabilidade é pessoal. Você fez alguma coisa errada, então você assume. Não é o teu pai que tem que assumir. Não é você que tem que assumir os erros do teu pai ou vice-versa. Cada um é responsável pelos seus atos e pelas suas consequências. Ok? Vamos lá. Vamos ver esse aí que está escrito? Bora lá. Ó, Ezequiel capítulo 18. Esse texto quebra tudo isso. Também, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o filho tem que pagar, tem que sofrer, tem que se lascar, tomar chicotada, ser crucificado pelos erros de um bando de sem vergonha no mundo? Não, cada um paga pelos seus erros, ok? Vamos lá, Ezequiel 18, versículo 12, versículo 2 vai dizer assim, em hebraico, Malakhen aten moshelin et hamashal, chazer, al ademat, Israel, lemol avot, io gelu você. Feshinei rabanin, tikerinach, versículo 3. Chai ani, neun Adonai, yeravech in yerayech, lakren od mesol, chamashal, chazacher, chazer beisrael. Ou seja, eu vou ler para você o versículo 2 e o versículo 3 está dizendo assim: que tendes vós, que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Deus está falando já, pelo próprio Ezequiel. Olha, de novo, Deus vem. Que tendes vós, que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Dizendo, os pais comeram uvas verdes, não é? E os dentes dos filhos se embotam? Se embotam? Ou seja, já comeu uva verde? Aquele leite que cega, pega toda a boca, aquela coisa horrível. Quer dizer, os pais comeram as uvas verdes, e os dentes dos filhos é que tem que se embotar? O filho que tem que sentir o azedo, o amargo, aquela coisa pegando na boca? Não. Negativo, nananina não. Olha só. Vivo eu, diz o Senhor, Yahvé, ou Adonai, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Então veja, se o filho não pode levar a culpa pelos erros do pai, quanto mais dos outros que nem parentes o são. Então, se os pais cometem um erro, não são os filhos que têm que pagar. Não são os filhos que têm que ser castigados. Negativo. Pai, você cometeu um erro, é você que tem que pagar. Não é o teu filho. Acontece muito isso. Vou abrir aqui um momento aqui para falar isso. O pai, o seu filho não tem culpa de você ter sido vítima de espancamento do seu pai. Uma tradição familiar. O teu filho não tem culpa se você adquiriu um vício na sua adolescência, quando você nem pensava em casar com essa mulher que você espanca e com esse filho que você espanca, com essa desgraça que você causa na sua casa. Seu filho não tem que pagar por isso. Seu filho não tem que aguentar isso. Seu filho não tem que conviver com isso. Sabe? A responsabilidade é pessoal. É o senhor que tem que tomar vergonha na sua cara. Parar com o vício da cachaça, da droga, parar com o vício de maltratar o seu filho, maltratar a sua esposa. Porque ambos não foram partícipes quando você começou com a palhaçada, com a porcaria, com a safadeza lá atrás.
Tem muito filho que hoje, meu pai era assim, então eu sou assim. Tem muita mãe também, é isso mesmo, vai lá, faz isso, porque o seu pai também era assim. Ela tem que aprender, ela tem que ser mulher assim, a mulher nordestina. Vai lá, bate, grita, humilha, pisa, achincalha, bebe, quebra a casa. Não. Isso está errado. Para isso tem polícia, para isso tem medida protetiva, para isso tem cadeia, tem processo, tem código penal civil, tem um monte de coisa, um monte de recurso para você, mãe, e para você, filho, se livrar de uma desgraça dessa, de um cão desse, porque nenhuma mulher e nenhum filho merece conviver com uma porcaria de um homem desse que sabe que está errado, que gosta de beber, que gosta de quebrar, que gosta de bater, que gosta de abusar, que gosta de estuprar dentro de casa, sabe? Isso não tem nada a ver com o diabo, com o demônio, com possessão. Tem a ver com safadeza e preguiça de querer se recompor, se restaurar, se melhorar, se livrar desse vício maldito. Ok? Então, o filho não tem que pagar pelo erro do pai e nem o pai pelo erro do filho. É o que Deus está dizendo aqui em Ezequiel 18. Então veja, se o filho não pode levar ou pagar pelos erros do pai, quanto mais dos outros. Viu? Ezequiel 18 está dizendo, não é? Que o filho não pode pagar pelos erros do pai. Se o filho não pode pagar pelos erros do pai, quanto mais o filho pagar pelos erros dos outros, quanto mais Yeshua ou Jesus, não é? Jesus pagar pelos erros de uma humanidade toda. Bilhões de pessoas ruins, perversas, que sempre foram ruins nesse planeta, nesse mundo. Você acha justo Jesus pagar por tudo isso? Ele levar o pecado, a culpa, o ódio, o crime de todo mundo? Ou cada um deve se responsabilizar por si mesmo? Porque o que mais tem nas igrejas é: eu estuprei, eu violentei, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas Jesus levou meus pecados. Mentira! Mentira! Tá cheio de gente com patrimônio na igreja que é de sangue, patrimônio que foi adquirido através da bala, da matança. Tá cheio de assassinos, gente rica, de comerciante na igreja evangélica, com mercado, com posto de gasolina, com mansão, porque matou quando estava lá no mundo do crime, e não devolveu isso para as famílias ou para a justiça. Enganou, enrolou, colocou seus patrimônios como peças de ferro em colegas, em família. E agora posos de convertido. Lembre-se lá da história do Zaqueu. O que ele disse? Cobrador de impostos. O que ele disse? Senhor, hoje eu vou devolver tudo. Sobre aio. Conversão à espiritualidade, conversão a Hashem, a Adonai, a Deus, conversão a Yeshua, aos seus princípios morais, às suas lições que eles passam de caráter, de conversão, é você devolver tudo que você roubou. É você chegar no juiz e falar assim: olha, eu estou aqui para me entregar porque eu estuprei fulana, eu matei, eu fiz aquilo, aquele crime que o senhor não sabia, fui eu que fui lá e matei. Tenho prova, fui eu que fiz. Isso é conversão. Não é ficar pagando de convertidinho, não lavando o dinheiro sujo para pastor sujo, para igreja suja nesse mundo, nesse Brasil, que é o que mais tem. Sabe? Isso é conversão. Isso é que é se entregar diante de Deus. Não é essa palhaçada, essa nojeira, essa lambança que a gente está vendo hoje, não. Então vamos lá. Portanto, se o filho não pode levar a culpa do pai, segundo Deus, através de Ezequiel 18, quanto mais ele levar a culpa de bilhões de pessoas. E aí? Você acha? Tá certo? Tá justo isso? Não tá, não é? Vamos acabar. E vamos acabar mesmo. Muito bem. Avançando para os versículos 19 e 20 de Ezequiel capítulo 18, a gente encontra o seguinte. Va'amareten mada'alon nasan Raben, Ba'avon Rav, Veraben Mishepat Utzedakah Azar, Et Caim Shukotai, ou Chokotai, Shamar Van Yeser, Otan Hayor e Reier. Versículo 20. Hanef Esh Chokotet,
Ritamut ben lo isa ba'avon Rav vian lo usa. Isa. Ba'avon Raben tzedekach kat tzadik. Alav alaiv tireiger vericiat chassa. Harashar alain tireien. Ou seja, terminando aqui, Ezequiel 18, 19 e 20. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Se o filho é honesto, por que ele tem que pagar pelos erros do pai? Cada um é responsável por si, cada um leva a sua bronca, cada um paga pelo seu erro, pela sua dívida, pelo erro que cometeu, diz Ezequiel 18. Não tem essa do filho pagar pelo erro dos outros. Nem pelo pai, nem pelos outros. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Acabou. A alma que pecar, essa morrerá. Cometeu o erro, você vai pagar. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Agora aprendemos que a salvação, ela é individual. É um processo individual. É um processo de auto-julgamento. Eu errei, eu pago. Eu estou devendo, eu pago. Eu ofendi, eu vou lá e me reconcilio. Eu machuquei, magoei, vou lá, peço perdão. É assim que funciona a salvação. Esse progresso de você se aproximar da espiritualidade, ou de você querer algo melhor para você no mundo vindouro após a morte. Não é batismo, não é dízimo, não é oferta, não é frequentar a igreja, não é essa bitolação, não é essa xaropada, porque essas eleições passadas ficou bem claro o que é a igreja evangélica e protestante no Brasil. Uma bagaceira, onde político sujo entra, corrompe, pastor se corrompe, e é isso. Não tem nada de salvação ali. Ninguém salva ninguém. É uma coisa horrorosa. Não tem nada a ver. A melhor salvação é você consigo mesmo, seguindo a Deus, aí dentro de você, na sua casa, praticando a justiça, o que é reto, o que é verdadeiro, sendo fiel, sendo amoroso, respeitando as pessoas e fazendo a caridade. Acabou. Faz isso. Faz isso que o seu lugar está garantido do outro lado. Tá bom? Vamos lá então. Agora aprendemos que a salvação é individual e que cada um arca com as suas próprias responsabilidades e irresponsabilidades. Nem Deus e nem seu Filho Jesus têm que pagar as nossas dívidas. Ai, ai. Se ele, Deus, para acabar, olha isso, se ele, Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, se ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Sabe o que é ímpio? Você sabe o que é ímpio? Não é uma pessoa ruim normal. É uma pessoa que é ruim por excelência e faz coisas que até Deus duvida. Imagina se Deus não tem prazer na morte do ímpio, imagina na morte do único filho dele, sendo espetado, rasgado, crucificado por um monte de ímpio, por um monte de gente ruim, por um monte de gente corrompida pelo sistema religioso da época, por um monte de gente que vendia cura, bênção, milagre, salvação, como hoje se vendem nas igrejas. Você imagina, se Deus não tem prazer na morte de um cara, uma pessoa ruim, você acha que Deus teria prazer na morte do seu filho ali, sendo crucificado por Roma e pelo judaísmo naquele tempo? É dispensar. Foi verdade ou não? Fato ou invenção? História real ou história com E? Ou mitologia ou lenda? Aquela coisa toda só para
chamar você para uma bolha religiosa, para um sistema e deixar você preso lá dentro. E aí? O que você me diz? Não é? Vamos ver isso aqui? Olha só. Lá o último versículo de Ezequiel 18, versículo 23, os últimos versículos vão dizer assim, em hebraico, Rekatots Erepots mot rasha neun, Adonai Yerevir Halo Beshuvor, Biderak Ravi Vekayar. Ou seja, Deus está dizendo para o profeta Isaías ao povo, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não, não. Antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Espero que você tenha gostado dessa transmissão, dessa live. E na próxima live eu quero conversar com você sobre Isaías 53. Quem é o servo sofredor? É Yeshua? É Jesus? Ou é o povo de Israel? Quem é o servo sofredor? Deu para você ter uma noção de que talvez a história que foi contada, que está pintada, desenhada, não é? Nos evangelhos, de que Deus amou o mundo de tal maneira, pode não ser real, pode não ser verdadeira. Apenas um conceito de João, ou dos seguidores de João, ou dos intérpretes da Bíblia. Porque o evangelho de João, ele tem apenas 5 versículos, é o códice sinaítico, chamado P52. Se tem só 5 versículos, de onde vieram tantos capítulos do evangelho de João? E o capítulo 3, 16. E Deus amou o mundo de tal maneira. É verdadeiro? É falso? É invencionice? É acréscimo? É adulterado? E aí? Será que Jesus precisou morrer para salvar o mundo? Ele morreu, ele salvou o mundo? Mudou o mundo em alguma coisa? Aponta para mim, fala para mim, quais foram as mudanças que ocorreram no mundo? A não ser morte, mais morte, mais morte, incredulidade, ingratidão, assassinatos, genocídios religiosos, Santa Inquisição Católica, Inquisição Luterana, perseguições, pessoas queimadas, pessoas que são mortas. E aí? Mudou o que no mundo? A morte de Jesus. Você acha que realmente Deus mataria o seu filho? Parece-me que ficou provado que não. Miqueias 6:7. Daria eu meu filho em sacrifício pelos meus pecados? Se eu não dou nem em meus pecados, eu vou dar pelo pecado dos outros, de gente incrédula que não está nem aí com nada? Então, o que garante a nossa salvação, a nossa entrada no reino dos céus ou no paraíso? O que garante, então, a nossa entrada lá? Honestidade, verdade, bondade, igualdade, amor, caridade, amar o órfão, a viúva, o pobre, praticar a justiça e a verdade. O resto é pataquada, enchimento de linguiça teológica, o resto é besterol total para prender você na igreja e tomar o teu dinheiro, a tua mente, a tua saúde mental, transformar você num ET para com seu pai, sua mãe, sua família, seus colegas, a vida, o trabalho, etc. Shalom, Shabbat Shalom para vocês, Laila Tov, que Deus te abençoe. Siga-me nas minhas redes sociais, se você gostou, compartilhe o máximo que puder. Eu não posso compartilhar, porque estou restrito pelo Facebook até, acho que amanhã ou domingo, tá bom? Mas se você está nos grupos aí de graça, pentecostais, compartilha, nos grupos judaicos, compartilha, você me ajuda. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Eu deixei já aqui no rodapé do título, coloquei no Facebook. Inscreva-se lá, me ajude a crescer, levando essa graça, essa palavra espiritual de amor, essa palavra de equidade, não é? Que não vai fanatizar você, que não vai tomar o teu dinheiro,
que não vai mentir para você, tá bom? Seja feliz, seja homem, mulher, seja homo, seja branco, negro, rico ou pobre, seja feliz. Ame o próximo como a ti mesmo e você vai viver bem. Não permita que ninguém domine a tua cabeça, não permita que ninguém tome o teu dinheiro sagrado, suado, não permita que ninguém entre na sua casa e determine o que você tem ou deve fazer, ok? Como andar, como vestir, como falar. Deus te ama como você é. Muito obrigado, até a próxima. Que a espiritualidade, a família do céu abençoe a todos nós. Muito obrigado, André José. Até a próxima.